Olá pessoal, Edilson Machado. Vocês estão vendo aí no título, vou fazer uma comparação entre dois bandidos famosos. O nome de um deles é um mexicano chamado José Doroteo Arango. Vocês ouviram falar? Não, né? Mas eu vou falar o apelido dele. Pancho Villa. Melhorou? E o outro bandido? O outro bandido é o nosso terrível caolho, Vigolino Ferreira, Lampião. Vocês podem estar perguntando, Edilson, por que você está fazendo essa comparação? Bom, os dois eram latinos, os dois eram praticamente analfabetos, mas apesar disso tinham um senso de liderança enorme, comandavam verdadeiras feras. Os dois comandavam homens com a mesma tipologia física e também usavam mais ou menos as mesmas indumentárias, tá? Assim mesmo, também em alguns aspectos o ambiente em que eles andavam muito parecido. Caatinga com algumas áreas do deserto lá do México. Pancho Villa nasceu muito pobre. Pancho Villa começou sua carreira de crime roubando cavalo, roubando gado. Matou o homem aos 16 anos de idade. Dizem que é porque esse homem estuprou a sua irmã, mas ninguém sabe se é verdade. O fato é que, durante a sua carreira, ele virou um bandido social. Ele lutou por uma causa. Ele se aliou às tropas de Madero contra a ditadura de Porfírio Dias na Revolução Mexicana. E foi galgando cargos no exército, imagina, até chegar a general. Chegou a general e ficou responsável pelas divisões do norte, é chamado Centauro do Norte pelos historiadores mexicanos, né? Ele era um bandido socialista, mas não tinha muito sentido o que seria isso. Ele não tinha senso do que seria socialismo. Ele não sabia quem era Lenin. Ele não sabia. Lenin, inclusive, era contemporâneo dele. Ele não sabia. Se falasse que ele era socialista, não imaginava o que seria. Tá? Mas ele foi conivente com a causa. Tá? Ele fazia sua reforma agrária, distribuía comida para os pobres. Ele no final da vida dele, quando ele começou a ler, final da sua carreira como criminoso, ele percebeu que... Ele leu várias obras, leu obras dos Três Mosqueteiros, mas aí já foi no final da sua carreira. Ele leu a biografia de Napoleão Bonaparte, e ele chegou à conclusão, através dessas poucas leituras, que o comunismo jamais funcionaria, porque igualar as pessoas à força só daria numa ditadura, e ele era contra. Ele, por exemplo, ameaçava fuzilar as pessoas que fraudavam as urnas. Tá? Ele era bem conivente com algumas coisas. Portanto, Pancho Villa era um bandido social. Já Vigolino Ferreira, ele começou sua vida de crimes, ele era diferente socialmente de Pancho Villa, porque a sua família tinha terras, ele era um homem, como se chama hoje, classe média baixa, ele tinha como subsistir, e sua vida de crime começou com um entreveiro com um vizinho chamado Zé Saturnino, por causa de um pretenso roubo de um chocalho. Zé Saturnino também não era flor que se cheire. E aí começaram os primeiros combates dos dois e juras de vingança de um para o outro. Ele se aliou a alguns cangaceiros, tropas de cangaceiros errantes, movidos por briga de família, porque nesse tempo era muito comum essas brigas de família no interior, no sertão do Nordeste. Mataram seu pai através de uma batida policial, mas não justifica a entrada dele no cangaço, porque passou mais de 20 anos matando pessoas. Não se justifica, e assim mesmo pouca gente sabe. E quando mataram o pai dele, ele já era cangaceiro, não era chefe de grupo, mas ele andava num grupo e no outro voltava para casa com os produtos dos seus furtos e talvez até com as relembranças de alguns estupros. Mas aí, no segmento da sua carreira de crime, ele percebeu que o cangaço de vingança já não adiantava. E ele percebeu que era rentável o negócio. Então ele virou um bandido profissional. Um bandido com poder, com dinheiro, e tinha o cangaceirismo como profissão. Sempre apadrinhado pelos poderosos. E seus atos de valentia, de violência, sempre contra os pobres. A maioria das vezes. Obviamente, alguns lances da carreira dele se voltou contra um coronel e o outro que o traiu. Mas é outra coisa. Durante a sua carreira recebeu uma patente chamada capitão, uma patente de capitão aqui em Juazeiro do Norte, uma patente fajuta,
porque quem deu foi um funcionário de agronomia. Mas ele ostentava essa patente porque ele era um homem muito vaidoso. Ele colocava a patente e fazia questão que o chamassem de capitão. Ele tinha uma vaidade exacerbada e essa vaidade dele fez com que ele glamorizasse o cangaço, porque o cangaço antes de Lampião era um cangaço insípido. Ele não tinha cores nas suas vestimentas. A partir de Lampião, os cangaceiros ficaram coloridos, com lenços vermelhos, chapéus cheios de estrelinhas, de santinhos, bandoleiras dos fuzis, os embornais, verdadeiras obras de arte. Há relatos de pessoas lá no sertão baiano que viram os cangaceiros invadindo a vila e achavam que era carnaval. Tão coloridos eles eram. Já Pancho Villa, quanto à questão de vaidade, ele não era tão vaidoso assim. Ele tinha apenas a vaidade natural do ser humano. É verdade que ele tinha uma equipe de cineastas americanos que filmavam suas tropas constantemente, seus feitos. Mas ele se vestia de forma frugal. Ele era inseparável de um chapéu. Sempre usava um chapéu, seja um chapéu texano, seja um sombreiro mexicano. Dificilmente tem uma foto de Pancho Villa sem um chapéu. Ele era um homem expansivo, loquaz, espirituoso, até de certo ponto piadeiro. Era um homem que é emotivo, ele chorava com facilidade. Há relatos dele chorando com bastante facilidade. Já Virgulino Ferreira, não. Virgulino Ferreira era um homem introvertido, calado, taciturno, falava pouco. Há poucos relatos ele dá uma simples gargalhada. Seu irmão Antônio Ferreira era mais calado ainda. Ele era frio. Mas, apesar disso, ele ficava um pouco mais extrovertido quando bebia, porque a bebida fazia parte da vida dos cangaceiros. E muitas violências, principalmente os estupros, que seriam as curras, vários homens se revezando, estuprando uma mulher, seriam a base de bebida. Lampião tinha uma sécula chamada Curisco, que era um alcoólatra e que quando bebia ficava muito mais violento que ele. Quanto ao choro, só tem relato de um choro, pelo menos do meu conhecimento, por parte de Lampião. Assim mesmo, uma coisa duvidosa. Labareda, um comparsa dele, disse que viu um olho dele bom, chorando, caindo na lágrima, durante um combate em que ele perdeu o irmão. Mas isso não é provado. Esses cangaceiros mentiam muito e esse depoimento foi na prisão. Quanto à questão de bebida de Pancho Villa, era uma coisa impressionante. Ele era um homem abstêmio. Engraçado, né? Ele se criou numa cultura da tequila, mas ele detestava bebida. E não gostava de quem bebesse também. Não gostava de quem bebesse. Quando ele invadia uma região, uma vila, uma cidade, ele ordenava que todas as bebidas fossem derramadas nas ruas. Quando ele, no final da sua carreira de crime, ele ficou dono de uma fazenda em Chihuahua, uma fazenda comunitária, ele ameaçava com o fuzilamento quem usasse da bebida, ou quem contrabandeasse bebida por lá. Parece que, inclusive, fuzilou algumas pessoas. Fuzilamento que era a técnica principal de assassinato de Pancho Villa. Era o fuzilamento frio. Ele era useiro e vezeiro em fazer isso. Não se tem muitas notícias dele mutilar uma pessoa a faca, coisa parecida. Apesar disso, durante uma invasão de uma região, ele tinha um coronel subalterno a ele que gostava de decepar as orelhas dos prisioneiros. E uma vez ele foi feito 600 prisioneiros, todos os 600 tiveram suas orelhas decepadas. Pancho Villa não viu, mas fez vista grossa. Já Lampião era pródigo em torturas. As castrações, ferrações, extirpação de orelha, de língua, eram pródigas no cangaço. Lampião tinha uma técnica de sangramento muito cruel e doloroso com seu punhal. Amarrava a vítima e a sangrava lentamente com seu punhal de 30, 40 centímetros. Era um homem muito cruel. Muito cruel. Mas isso não quer dizer que Lampião seja um homem totalmente covarde. Ele alternava momentos de covardia com momentos de coragem. Nos seus combates é verdade que ele fugia a maioria das vezes, mas era questão de estratégia. Ele não era burro. Impossível um homem viver 20 anos comandando as feras que tinha sendo burro. Ele geralmente fugia e às vezes nesse recuo ele infligia baixas na tropa adversária. Mas há relatos de combates extensos de 4, 5 horas, onde ele sustentava fogo porque ele estava numa posição proeminente estrategicamente falando.
E Pancho Villa? Pancho Villa era muito mais corajoso que Lampião. Muito mais corajoso. Pancho Villa era um exímio cavaleiro. Quando ele invadia com seu exército uma cidade, uma região, às vezes ele ia na frente, no cavalo, e aos primeiros tiros batia no peito e dizia: aqui é Villa, seus cornos. Ele tinha uma coragem impressionante. Para vocês terem uma ideia, Pancho Villa foi o único latino que invadiu os Estados Unidos até hoje. Imagina, com sua tropa de camponeses. E o que é notícia mais assim, impressionante, ele infligiu muitas baixas no exército norte-americano. Quanto à questão do cavalo, Lampião usava pouco o cavalo. As fotos que tem aí de ele andando no cavalo são em regiões em que ele era muito protegido pelos coronéis, ele estava tranquilo. Como aqui em Limoeiro do Norte, aquela foto clássica dele em cima dos cavalos com seus cangaceiros. Havia tranquilidade nos seus deslocamentos. A maioria dos deslocamentos dos cangaceiros eram feitos a pé. E aí enaltecia a resistência física desses homens. No cangaço não havia lugar para homens organicamente fracos. Quem é fraco não subsistia no cangaço. Imagina, você está andando a pé, vários quilômetros, às vezes em marcha acelerada, porque a volante vinha atrás, com indumentária, com equipamentos de mais ou menos 35 quilos, com sede, com fome. Era uma coisa impressionante. Orgânico. É como aquele homem que o Euclides da Cunha descreve bem nos Sertões, os atletas invencíveis, já falando do jagunço da época. Bom, mas para Valentão só há um destino, é bala. E não foi diferente para Pancho Villa e Vigolino Ferreira. Vigolino Ferreira morreu na Grota de Angicos, assassinado por uma tropa comandada por um homem que inclusive era acusado de vender armas para ele, João Bezerra. Mas há pessoas que dizem: ele não morreu de bala, ele morreu foi envenenado. Outros dizem envenenado, bala. Ele morreu bem velhinho lá em Minas Gerais. Ali na Grota de Angicos não era Lampião. São hipóteses refutadas. Ele morreu de bala na Grota de Angicos, não há dúvida. Depois retiraram sua cabeça, exibiram-na e depois de algum tempo foi enterrado. Pancho Villa também morreu de bala lá em Parral, no cruzamento do seu carro, que ele vinha no carro. A execução foi brutal, 150 tiros, não há nenhuma dúvida disso. Os mexicanos não questionam isso. Mas o grande mistério da morte de Pancho Villa vem 3 anos depois. Porque alguns militares invadiram o cemitério de Parral clandestinamente à noite e retiraram sua cabeça. E ainda hoje ninguém sabe cadê a cabeça de Pancho Villa. Ninguém sabe. É um mistério. Assim como também há muitos tesouros que ainda são encontrados hoje, porque ele enterrava os tesouros em cavernas, em casas, que eram aquelas dinheiro roubado para financiar a Revolução. E homenagens? Homenagens a Pancho Villa no México são pródigas. Não se pode falar mal de Pancho Villa, por exemplo, em Chihuahua, hoje. Um amigo meu foi lá e comprou inclusive uma camisa que tinha a foto dele, tinha escrito assim: aqui é Villa, seus cornos. A homenagem Zequestre, estátua Zequestre, também em México. Em 1976, mais uma vez, retiraram seus restos mortais e levaram para o panteão da Revolução Mexicana. É curioso também, na Rússia tem um vilarejozinho muito pequeno com seu nome, Pancho Villa. Eu não sei como é que chegou lá essa homenagem, mas o fato é que existe. Tá? Quanto a Lampião, uma homenagem na sua terra, Serra Talhada com busto dele, e agora, recentemente, no Carnaval, um enredo enaltecendo os feitos desse herói, homenageando bandidos numa escola de samba. Triste Brasil que cultua seus bandidos. Obrigado.